Senhores vereadores, retornando assim à nossa sessão, solicitar ao vereador Marcelo Verli para que faça a leitura do projeto vindo do Executivo. Desculpe, vereador. Estado do Rio de Janeiro, município de Nova Friburgo, gabinete do prefeito, Nova Friburgo RJ, 5 de maio de 2014. Ofício PGM, número 117/2014. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o incluso anteprojeto de lei com o desiderato de autorizar o município a alienar bens móveis e imóveis que integram o patrimônio do município de Nova Friburgo. A necessidade de alienação dos bens emerge da arrematação do imóvel pertencente à Fábrica Ipu, constituído por uma área de 305.340,66 metros quadrados, submetido à venda em asta pública pelo juízo da 2ª Vara de Trabalho de Nova Friburgo, decorrente de execução fiscal por parte da União Federal, mediante o processo ex-fis 0000492-5.2013.5.01.051. Consta do auto de arrematação número 62, expedido pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho do município de Nova Friburgo, que, aberto o pregão, depois de muito apregoar, foi aceito como lanço vencedor o valor correspondente de R$ 14.500.000, acrescidos dos honorários do leiloeiro, correspondente a 5% do valor lançado. Outro sim, o crédito tributário do município, atualizado até 31 de maio de 2014, já executado, alcança o montante de R$ 2.135.496,51. Por se tratar de imóvel foreiro, as dívidas relativas ao período de 2011 a 2014 totalizam R$ 41.196,56. O preço da arrematação e os honorários com o leiloeiro, como já visto, serão pagos com recursos não vinculados e totalizam R$ 15.225.000. O crédito tributário e o foro totalizam R$ 2.194.693,06, valor que será baixado da dívida ativa com base no Instituto da Confusão, prevista no artigo 381 do Código Civil Brasileiro, na medida em que o município tornou-se proprietário de um bem do qual ele é o próprio credor. Em resumo, admite-se na aquisição do prédio da Fábrica Ipu um custo total decorrente do pagamento direto com recursos próprios e da baixa dos créditos tributários e foro no montante de R$ 17.419.693,06. Deve ser levado em conta o preço de mercado desse patrimônio, muito superior ao valor dispendido, uma vez que o imóvel foi arrematado em uma segunda asta pública por 50% do valor avaliado. O acréscimo decorrente da compensação de crédito tributário e foro constituem valores que dificilmente seriam recuperados. Admite-se ainda a possibilidade de disponibilização de espaço para a instalação de universidade pública com vários cursos, inclusive de medicina. Soma-se a isto o indiscutível interesse público na aquisição do prédio pertencente à Fábrica Ipu, tendo em vista que inúmeras destinações serão albergadas na área arrematada, notadamente abrigar futuramente toda a administração municipal, bem como cessar várias locações mantidas com aluguel de depósitos e almoxarifados. Há ainda em curso entendimentos sendo mantidos entre os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, visando a instalação de parque tecnológico para a atração de empresas de software e outros empreendimentos da economia criativa, e parte do amplo espaço da Fábrica Ipu pode ser aproveitado para esse objetivo. Nesse sentido, com o objetivo de prover os recursos indispensáveis ao cumprimento da obrigação assumida e com vistas à manutenção do equilíbrio do caixa municipal, necessária se faz a alienação de ativos cuja aplicação dos resultados na compra do prédio da Fábrica Ipu é indiscutivelmente muito mais vantajosa para o patrimônio municipal. Desta feita, a propositura que ora submeto a esta honrosa Casa de Leis visa vender os seguintes bens. 1. Ações ordinárias e preferenciais da Energisa S.A. nos montantes de 946.694 units, equivalentes a 946.694 ações ordinárias e 3.786.776 ações preferenciais, respectivamente,
com os direitos devidamente atualizados. 2. Imóvel situado na Avenida Antônio Mário de Azevedo, número 417, Duas Pedras, com as seguintes características. 2.1. Área total de construção de aproximadamente 2.625 metros quadrados, disposta em 2 blocos, tendo o bloco 1, 1.865 metros quadrados, com anexo composto de 2 pavimentos, possuindo no pavimento térreo e superior diversas serventias. 2.2. A área que compõe o bloco 2 é de aproximadamente 760 metros quadrados, composta de várias salas e demais serventias. 2.3. As benfeitorias especificadas nos itens 2.1 e 2.2 estão construídas numa área de aproximadamente 6.369 metros quadrados. A venda do ativo discriminado no item 1 deverá ocorrer respeitando o valor à vista na data de venda em leilão a ser realizado pela Bovespa, na forma da legislação que disciplina as operações de ações em bolsa de valores e no mercado de capitais. A venda do ativo discriminado no item 2 ocorrerá através de procedimento licitatório, com fundamento na Lei nº 8666/93, observando o valor mínimo de R$ 6 milhões. Pelo exposto, requeiro respeitosamente que Vossa Excelência se digne a determinar a autuação do presente, de forma a dar início ao competente projeto de lei e, após o submeta em regime de urgência urgentíssima na forma legal, para apreciação desta douta Casa Legislativa, tendo em vista a relevância e urgência social do presente, respeitosamente, Prefeito Rogério Cabral. Anteprojeto de lei ordinária. Autoriza o Poder Público Municipal a alienar bens móveis e imóveis que integram o patrimônio do município de Nova Friburgo e da outras providências. O prefeito, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo autorizado a alienar os seguintes bens que integram o patrimônio da administração direta do município de Nova Friburgo. 1. Ações ordinárias e preferenciais da Energisa S.A., nos montantes de 946.694 unites, equivalentes a 946.694 ordinárias e 3.786.776 preferenciais, respectivamente, com os direitos devidamente atualizados. 2. Imóvel situado na Avenida Antônio Mário de Azevedo, número 417, Duas Pedras, com área total de construção de aproximadamente 2.625 metros quadrados, disposta em 2 blocos, tendo o bloco 1, 1.865 metros quadrados, com anexo composto de 2 pavimentos, possuindo no pavimento térreo superior diversas serventias. O segundo bloco, com aproximadamente 760 metros quadrados, composto de várias salas e demais serventias, estando as benfeitorias especificadas nos itens 2.1 e 2.2, construídas numa área de aproximadamente 6.369 metros quadrados, pelo valor mínimo de R$ 6 milhões. Artigo 2º. Parte dos recursos provenientes da alienação prevista no artigo 1º será aplicada na arrematação do imóvel da Fábrica Ipu, conforme auto de arrematação número 62 do processo Expis 0000492-5.2013.5.01.051, acrescidos dos honorários de leiloeiro, que passa a fazer parte integrante da presente lei como anexo 1. Parágrafo único. O saldo dos recursos previstos no caput será destinado à desapropriação de aproximadamente 2/3 do prédio do Clube de Xadrez. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeito Rogério Cabral. Nova Friburgo, RJ. Emenda de autoria do vereador Alexandre Cruz, líder de governo. Nova Friburgo, RJ, 6 de maio de 2014. Ao presidente, vereador Márcio Damasio, Câmara Municipal de Nova Friburgo, emenda de plenário ao projeto de lei ordinária que autoriza o Poder Público a alienar bens móveis e imóveis que integram o patrimônio do município de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 3º para a seguinte redação. O Poder Executivo se compromete, no prazo de 15 dias da aprovação da presente lei, enviar projeto alterando o PPA, Plano Plurianual 2014-2017, contemplando o previsto na presente lei. Artigo 2º, inclui o artigo 4º com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Nova Friburgo, 6 de maio de 2014. Assina vereador Alexandre Cruz, líder de governo. Após a leitura, eu vou solicitar aqui a Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Finanças e Orçamento
para que se manifeste. Senhor presidente, tenho que ter preferência primeiro para ser da Comissão de Finanças e Orçamento, por ordem. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, após a análise do projeto e, em particular, pela apresentação da emenda de autoria do vereador Alexandre Cruz, líder de governo, que assume um compromisso como representante do governo municipal de apresentação no prazo de até 15 dias da aprovação da presente lei em relação à alteração do plano plurianual 2014-2017, para que seja feito o aporte orçamentário devido na rubrica que se refere ao PPA em relação à aquisição de bens imóveis, a Comissão de Finanças e Orçamento, na sua presidência, opina favoravelmente ao prosseguimento do presente feito, senhor presidente. Vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, sigo o parecer do nobre vereador Marcelo Verli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Wellington Moreira. Eu sigo o parecer do presidente também. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, a gente cabe a essa Comissão de Justiça analisar a legalidade e constitucionalidade do projeto. Como se trata de um projeto que está sendo enviado, em uma mensagem enviada do Poder Executivo, onde se pede autorização para fazer a alienação de bens imóveis e as ações da Energisa. Sendo que nós temos que tirar duas distinções. O bem imóvel é o bem imóvel. E as ações são consideradas bem imóveis. Certo? Dívida é bem imóvel, então não é bem imóvel. Então, o artigo 30 do regimento da Lei Orgânica do nosso município diz o seguinte: a alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação obedecendo às seguintes normas. Dois pontos. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada e essa nos termos de doação ou permuta, certo? Quando móveis dependerá apenas de licitação, dispensada esta nos casos de doação e permuta. O que quer dizer com isso? Então, nós estamos votando uma lei aqui, autorizando, que só precisava autorização legislativa para a venda do imóvel, das ações não. São intendíveis, entendeu? Porque são bons imóveis. Então, mais exatamente, os acionistas estão incluídos nesse sentido aqui. E dentro do da legalidade, a gente vê que não há inconstitucionalidade nenhuma e nem legalidade. Por quê? Pode o Poder Executivo fazer essa operação. Cabe a gente aqui, da Câmara, Comissão de Justiça, analisarmos a constitucionalidade e a legalidade. Não há inconstitucionalidade nenhuma e nem legalidade. Agora, em relação ao voto que será dado ao plenário de cada vereador, é pela conveniência e oportunidade. Então, esse é o parecer da Comissão de Justiça, está dentro da Constituição Federal, Estadual e respeitando a Lei Orgânica Municipal do nosso Friburgo. Vereador Jacutinga. Voto favorável acompanhando o presidente. Vereador Gustavo Barroso. Desculpa, vereador. A favor, acompanhando o parecer do novo presidente da CCJ. Vereador Zezinho do Caminhão. A favor, senhor presidente. Vereador Professor Pierre. Desculpa, vereador. Da mesma forma, o projeto é constitucional, não tem nenhum vício, na mesma linha do vereador Nami Nassif. Favorável, sugerindo apenas aqui que a gente chegue a uma redação mais adequada. Mas isso não obsta a votação do projeto. Com os pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Orçamento e da Constituição e Justiça, o projeto encontra-se em discussão. Agora, meu irmão, vocês tentam porrar se quiserem, Senhor presidente, senhora vereadora, senhoras e senhores. Senhor presidente, momento importante, não só para o governo municipal, mas para essa casa, mas eu tiro principalmente para a população de Nova Friburgo. Quando se começou aí as especulações quanto à compra do prédio da Fábrica Ipu, passou pela minha cabeça um filme. Quem não conhece, pelo menos a nossa geração, eu digo isso com muita propriedade, porque 40% da minha família são de ex-funcionários da Fábrica Ipu. Minha mãe, meus tios, meus primos, todos trabalharam mais de 40 anos na Fábrica Ipu. O Roberto Torres, que todos conhecem, foi funcionário da Fábrica Ipu durante 45 anos, vereador Cigano. Então, nós conhecemos bem a história da Fábrica Ipu. E hoje, quando eu vejo que o governo municipal quer adquirir um prédio e, sem ter havido nenhum acordo
isso caiu no mês de maio. E por que eu digo mês de maio? Porque é o mês de aniversário de Nova Friburgo. E Nova Friburgo merecia um prédio como aquele. E as especulações que houveram durante a semana, o disse-me-disse, que a associação de funcionários, né, que os ex-funcionários daquela casa estavam insatisfeitos, isso não procede. Não cabe a mim, quem vai decidir essas situações eu quero deixar bem claro aqui, é a justiça, mas vai ter gente que vai ter que pagar por erros cometidos ali. Isso é óbvio, isso está claro, como 2 e 2 são 4. Nós temos a sã consciência que aqueles funcionários, que aqueles homens e mulheres de bem, vereador Dr. Cristiano Nogueirinho, que trabalharam, que deram seu sangue, seu suor por aquela entidade, têm que receber seus direitos. E, como a prefeitura está comprando o imóvel, qualquer indivíduo aí, cidadão comum, poderia comprar, vereador Cigano. E ia ter que ser depositado em juízo, como vai ser feito. Agora, a forma que a Justiça do Trabalho vai repor isso aos seus funcionários, isso é uma outra história. O que nós estamos aqui é preservando um patrimônio que vai ser do município de Nova Friburgo, vai ser do povo de Nova Friburgo. O prefeito Rogério Cabral vai passar, nós vamos passar. Mas nós vamos fazer parte dessa história, como fizemos parte dessa história aqui, alguns que aqui estiveram, como temos hoje aqui a UF funcionando lá no prédio da Faculdade de Odontologia, não é, vereador Marcelo, vereador Cigano? Nós fizemos parte disso. Se nós temos hoje aqui alunos, não só de Nova Friburgo, vereador Ricardo, mas de inúmeras cidades circunvizinhas e até de outros estados, como eu já conheci, estudando ali, porque essa casa teve o juízo, e independente das posições políticas naquela época, nós fizemos o dever de casa. Agora, os senhores imaginem na aquisição de um prédio histórico de Nova Friburgo. São 300 e poucos mil metros quadrados de área, de terreno, e 34 mil metros de área construída. Então dá para sim, para servir a municipalidade, que vai economizar cerca de R$100 mil, vereador Marcelo, em mensais, em aluguéis que se paga, para se ter ali funcionando estruturas do município. São mais de 2,5 milhões de economia, até o final do governo Rogério Cabral. Nós temos aí o simbolismo de nós termos um prédio que foi importante para inúmeras famílias dessa cidade. Agora, a especulação imobiliária estava havendo. Como foi um absurdo se vender, vereador Anderson Nogueira, por 450 mil a Vila Santa Maria, com 18 casas, ainda mais o sítio, né? Santa Maria, que é imenso, que provavelmente, com certeza, daqui a pouco vai virar um empreendimento imobiliário, porque não tem outra coisa ali, pela topografia do terreno. E a Fábrica Ipu, hoje, ela representa para essa gente, para essa cidade, e eu entendo que houvesse, naquele início de feriado prolongado, né, os disse-me-disse, natural. Mas a coisa tem que ser feita com muita clareza, e eu parabenizo essa casa, sim, por querer estudar o que está aqui, por querer saber o que está acontecendo, por ter clareza no que está votando. Mas eu digo com toda sinceridade, esta casa dá um passo importantíssimo, não só para o município adquirir um imóvel daquele porte. E diga-se de passagem, com essa possibilidade das ações que nós temos aqui, daquele imóvel que é um imóvel público, mas a representatividade dele é muito menor, não chega nem aos pés do que representa em tamanho, em metros quadrados, mas principalmente no valor emocional que tem o prédio da Fábrica Ipu, o bairro Ipu, para essa cidade. Quantas vezes nós vimos, olha, não vou exagerar, milhares de trabalhadores, de operários, milhares, descendo Pericê, Cordoeira, bairro Ipu, Catacione, Varginha, naqueles passos longos, para ir trabalhar, para cumprir esse horário, quando a fábrica ainda tinha 3 turnos, vereador Márcio. A fábrica tinha 3 turnos,
E isso foi acabando. E nós podemos sugerir também mais coisas, foi dito aqui hoje por vários vereadores, inclusive pelo vereador Antônio Nogueira, lá cabe coisas e muito mais. Até o tão sonhado Museu da Indústria, que nós precisamos aqui na cidade, lá tem espaço para isso. Agora, nós não podemos concordar com aquelas pessoas que de uma forma ou outra, que aí não me cabe julgar, serão realmente, né, chamadas à atenção, eu vou ter que dar conta, estarem preocupadas. Isso é fato. Mas vale ressaltar que o município dá um passo importante e essa casa, juntamente com o município, dá um passo importante. Ao votar nesta noite, longa noite, diga-se de passagem, quando nós apresentamos aqui hoje esse projeto. Hoje, inúmeros funcionários e ex-funcionários da Fábrica Ipu me pararam e perguntaram como seria a situação. E eu dizia para elas, esse imbróglio vai acabar hoje, se Deus quiser. Amanhã, não só vereadores de bancada de governo ou de oposição, todos nós faremos parte dessa mudança e dessa vitória na história desse município. É importante ressaltar isso. Vereador Marcelo Verli, seguida vereador Nami Nassif, vereador Antônio Nogueira e vereador professor Pierre. Vereador Alexandre Cruz. Quis o destino que 2 meninos nascidos e criados na região do bairro Ipu, que frequentaram aquele espaço tão importante. Então já vamos incluir aqui o vereador professor Pierre. Na verdade, desculpe, vereador, não sabia desse detalhe da biografia de Vossa Excelência, porque, na verdade, o vereador Alexandre Cruz, no João Bazé, ele derrubava a turma na hora da formação para execução do hino nacional. Então, ele ficou muito forte na minha memória. Então, quis o destino que hoje estivéssemos aqui analisando um projeto dessa envergadura. E eu começo dizendo que nós estamos trocando patrimônios inúteis, que, na verdade, não representaram nada de muito significativo, em especial nos últimos tempos do nosso município, por verdadeiros símbolos, patrimônios de excelência, de grande relevância na construção histórica da cidade de Nova Friburgo, que são a Fábrica Ipu e também o Clube de Xadrez. E a exemplo de outras votações épicas que tive a oportunidade de participar, inclusive a federalização da Faculdade de Odontologia para a Universidade Federal Fluminense e tantas outras, hoje eu me sinto muito feliz de poder participar. Também porque contribuirá para o pagamento de direitos trabalhistas que foram aviltados durante muito tempo de muitos e muitos trabalhadores. Nós não podemos esquecer isso. Na verdade, houve um leilão, depois de inúmeras outras tentativas, e nesse momento a Prefeitura apresentou a sua proposta e que, com o apoio que a Casa, eu acredito que dará de forma unânime na noite de hoje, consolida uma situação que, sem dúvida nenhuma, contribuirá para que, pelo menos, parte desse verdadeiro imbróglio que, ao longo do tempo, nós temos ouvido no nosso município e convivido com famílias aflitas a esse respeito, pelo menos parte desse imbróglio será resolvido. Que bom seria se a UF, a Unirio ou alguma outra universidade pública trouxesse especificamente o curso de medicina para aquele espaço. Isso já seria um ganho fantástico. Mas precisamos pensar mais além. E aí eu repito o que falei anteriormente. Nova Friburgo tem todas as condições históricas, educacionais, sociológicas e tudo mais que se quiser falar para que nós lutemos por uma universidade federal completa naquele espaço. Tem até nome, e aí eu até dividi aqui, porque, na verdade, o autor desse nome foi o Ney Fabiano, Universidade Federal do Centro-Norte Fluminense. O deputado federal Jorge Bittar chegou a apresentar esse projeto, mas, infelizmente, o governo federal nem olhou, nem analisou, não deu a devida atenção. Quem sabe nós agora possamos começar a sonhar novamente com essa possibilidade. E é interessante, sem falar mal de ninguém, porque eu tenho procurado muito seguir essa linha, porque não adianta ficar falando mal dos outros, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. A situação, a bancada de governo teve um papel importante hoje, durante algumas horas de reunião,
analisando o projeto e sugerindo ajustes ao projeto para que ele pudesse chegar a essa casa nas melhores condições possíveis, incluindo, na própria justificativa, uma sinalização em relação à possibilidade de implantação de um parque tecnológico em parte das instalações, porque há entendimentos sendo mantidos entre o município de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis para criar um parque tecnológico serrano, para que nós possamos atrair empresas de tecnologia, de software e de economia criativa. Teremos agora, no final desse mês, o 3º Seminário Serrano de Economia Criativa. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeito, muito honrado. Agradeço a Deus pela oportunidade de participar nessa votação na noite de hoje e que esses símbolos, ao serem resgatados para o povo de Nova Friburgo, porque as pessoas podem achar que a prefeitura é do prefeito, mas não é. Na verdade, o patrimônio é incorporado, tanto o patrimônio da Fábrica Ipu quanto do Clube de Xadrez, passam a ser incorporados ao patrimônio do município de Nova Friburgo, independente do prefeito A, B ou C. E assim o serão ao longo de muitas décadas. Eu tenho absoluta convicção que terão destinações nobres. Então, eu quero agradecer pela possibilidade do aparte e dizer que uma votação dessa vale tudo aquilo que a gente às vezes passa na vida pública e que muitas vezes gera até desgastes familiares. É por ações como essa que vale a pena estar na vida pública. Parabéns pela defesa. Vereador, nome em seguida, vereador professor Pierre. Senhor presidente. Depois, vereador o Anderson Nogueira e vereador Chico de Barros. Eu disse hoje na reunião, eu acho que vai ser a melhor coisa que foi feita hoje, até hoje, do governo Rogério Cabral. Melhor coisa para Nova Friburgo, do governo Rogério Cabral. Apesar de ficar muito triste. Triste por quê? A gente fica lembrando, uma Ipu era uma indústria. Nós tínhamos a AGA, nós tínhamos a ARP, a Filó. A AGA reduziu da associação, mas tem ainda. Tínhamos a Ivega, a FET Indácio. A gente fica triste em ver que Friburgo hoje, se a gente botar na consciência, ela está empobrecendo muito. Está mudando muito a sua característica hoje. Então, a gente vê aquele patrimônio hoje abandonado lá, é muito triste. Só que, se nós pensarmos hoje em termos de investimento, até investimento imobiliário, foi o vereador Marcelo Verli falou, estamos trocando 2 bens em serviços praticamente, ficam lá, não sendo utilizados pelo município, e trocando por um valor bem superior e vai ter mais utilidade para o nosso município. Vejam bem, temos um prédio aqui que pode ser alienado por 6 milhões de reais, que é o prédio ali da Agro Nova Friburgo. Utilizado por ela. Você vê, um prédio daquele, quantos metros quadrados tem? Não vão pagar 14 milhões um prédio da Ipu, que são 300 e poucos mil metros quadrados. Essa só a operação financeira de empreendedor, qualquer especulação imobiliária, já valia a pena comprar aquilo ali. Mas eu acho que essa casa hoje, nós vamos ter a oportunidade, talvez a alegria que nós temos, é que possamos trazer aqui uma faculdade de medicina, porque amanhã nós vamos transformar o hospital aqui, o hospital universitário, e tentar resolvendo o problema da saúde. Eu já até falei com o presidente aqui, talvez, quem saiba, podemos ceder esse prédio aqui para fazer um hospital pediátrico aqui e transformar as Câmara de Vereadores lá para Ipu também, temos espaço lá também, que sempre quis um hospital pediátrico aqui no Nova Friburgo. Não, pediátrico. Psiquiatra não tem uns malucos que levam Pierre. Então, essa questão, você vê. Olha só, então essa questão nós temos que botar em consideração. Então, hoje é um polo tecnológico para se trazer para Friburgo, e amanhã, quiçá, também fazer um polo industrial ali. Quantos galpões podem ser feitos ali? Quantas áreas? Só casas. Tem 30 casas em cima ali, ó. Tudo loteado, podendo amanhã pode fazer uma política habitacional ali, que não está dentro feito. Agora, fico triste por a gente saber hoje que realmente Nova Friburgo empobreceu nos últimos anos. Perdeu-se todo esse parque industrial. Mas fico satisfeito que a gente olha para frente e está mudando a característica para trazer uma faculdade e trazer outros polos de desenvolvimento econômico. Obrigado, vereador professor Pierre, em seguida, vereador Anderson Nogueira, depois, vereador Chico de Barros. Obrigado, vereador Alexandre Cruz. Nesses termos que a Prefeitura apresenta numa forma compensatória, bem colocou o vereador Marcelo nesse sentido, de pegar, não é pegar de um recurso que a Prefeitura tem agora, mas de bens de capital que a Prefeitura possui e fazer uma troca. Aí, nesse sentido, há uma posição muito positiva.
né? Então, é uma posição, nesse sentido, válida do Poder Executivo, que realmente, se parar e analisar o prédio da fábrica Ipu e a parte que cabe ao Clube de Xadrez, são realmente dois prédios que não dispensam comentários. Agora, eu faço uma sugestão ao Poder Público. Na discussão da Santa Doroteia, o MEC sinalizou positivamente a autorização de o Cefet absorver os custos da faculdade. Entretanto, preste bem atenção no que eu vou falar agora aqui, precisava de uma contrapartida de um prédio, inclusive se a Santa Doroteia pudesse fornecer o prédio. A congregação não quis. Então, vai aqui uma sugestão ao Poder Executivo. O tamanho do espaço lá pode absorver a faculdade federalizada de Santa Doroteia pelo Cefet. Era exatamente o que faltava para o Poder MEC autorizar essa federalização dos custos da Santa Doroteia. Essa é uma saída importantíssima, uma sugestão, vereador Alexandre Cruz, para o processo educacional no nosso município, e acredito que o prefeito Rogério Cabral pode avançar nesse sentido. Não é nada que vai tomar tantos espaços, mas vai ter ali a manutenção para o futuro educacional, não só de Nova Friburgo. E aí, o vereador Marcelo tocou na questão da importância histórica da cidade. Eu vou acrescentar, não será mais só da cidade, será regional. Porque também a questão da Faculdade de Medicina, e aí, ou das outras, de um incorporamento de mais cursos, vai ter que ter um braço político. Porque o braço da reitoria, nesse caso, é muito difícil. E aí a gente tem que fazer jus ao que aconteceu com a UF, porque eu ouvi isso do reitor da UF, que se não fosse o braço político de Saudade Braga, a UF não teria vindo para cá. O reitor da UF me disse isso. O braço e a força que ela tinha junto ao presidente Lula. Então, e ao presidente Lula diretamente também. Então, isso é um braço importante. Então, o prefeito Rogério Cabral hoje está na base do governo PSD. Eu acredito que possa, através dos contatos políticos, realizar esse sonho tão desejado da sociedade de Nova Friburgo e da região. Com relação à questão do clube de xadrez, é de suma importância ali também. 2 minutos, vereador. Porque senão haveria uma perda, senhor presidente, dentro do possível, que é um tema muito importante. Porque dentro da questão da realidade do xadrez hoje, há um risco imenso de se perder um patrimônio histórico ali. E a prefeitura vai assegurar um bem que é, inclusive, para a terceira idade, que é, inclusive, uma luta de Vossa Excelência, a questão do idoso. Então, é um outro ponto positivo também atrelado na legislação quanto a isso. E com relação à questão saudosista, meu pai trabalhou a vida inteira naquela fábrica. Quando, da visita da reitoria da UF, eu adentrei o espaço onde meu pai trabalhou e vi as máquinas que meu pai manipulou, como chefe da tecelagem. E foi as lágrimas que lavaram meus olhos diante daquilo, porque eu vi toda uma vida ali. E aquela vida representando de vários trabalhadores da fábrica Ipu. Eu cresci naquela recreativa jogando bola, naquela recreativa da Ipu. Morei na casa da fábrica Ipu, nasci numa daquelas casas, a Casa 30. Meu pai nunca foi trabalhar de blusa. Acordava, pegava 6 horas da manhã, fosse o frio que estivesse, a pontualidade no horário e o amor àquela fábrica. Foi a vida toda ali. Então, isso seria de uma dor muito grande se a Ipu fosse destinada a um bem particular. E ela vai para um bem público, que pode salvaguardar a educação, a formação de nível superior, como eu aqui sugeri, e outras coisas mais. Então, vereador Alexandre Cruz, nessa sessão que é histórica, né, nesse ponto de vista, essa troca, eu acho que o Executivo teria meus pontos críticos se saísse da fonte 00 direto, mas dessa forma, uma forma inteligente que o Executivo alcançou uma saída que não está descompensando de outra área, isso é importante salientar, está pegando um bem de capital, como bem colocou o vereador Marcelo, que não tinha tanto valor, e que não tem tanto valor direto, e agora passa a ter um bem de capital
com um valor muito maior. Muito maior, e com essas possibilidades. Então, nesse sentido, não há como não fazer esse destaque positivo em relação ao projeto. Agradeço a Vossa Excelência e peço, como líder de governo, que encaminhe essa proposta ao prefeito Rogério Cabral para a educação de Nova Friburgo. Pois não, vereador. Vossa Excelência mesmo vê como é de grande importância a aquisição desse imóvel para o município. E, Vossa Excelência, todos nós aqui sabendo que o governo municipal é um governo democrático, um governo aberto a negociações e, acima de tudo, aos interesses do município, nós estaremos atentos à reivindicação de Vossa Excelência. Vereador Anderson Nogueira, em seguida, vereador Chico de Barros. Em primeiro lugar, quero parabenizar a defesa do vereador Alexandre Cruz. Acredito que tenha sido a melhor defesa até o momento do seu mandato, desse mandato, muito obrigado, dessa legislatura. E também, finalmente, né, o governo te deu um projeto que seja mais fácil de defender, né? Porque tem os projetos que o governo manda para que Vossa Excelência defenda, que realmente há dificuldades. Então, acho que Vossa Excelência, o presidente, podia ser até aí bondoso no tempo para que o senhor defenda bastante, porque finalmente o projeto lava a alma depois de tantos problemas. Mas eu quero ressaltar a maturidade política do Legislativo friburguense, porque o Legislativo está dando todas as condições. O Legislativo tem sido facilitador para que a Prefeitura possa, o prefeito Rogério Cabral possa fazer essa importante aquisição. Porque eu quero dizer que nós poderíamos criar várias dificuldades aqui, em questões temporais, em questões de informações que eram necessárias, mas a Câmara, na verdade, ela não autoriza a compra da Fábrica Ipu. A Câmara está autorizando a venda do galpão onde hoje está a Águas de Nova Friburgo e das ações da Energisa. Ou seja, a Câmara está autorizando essa questão para que o prefeito possa repor o valor que provavelmente ele tem em caixa hoje, de 14,5 milhões para fazer a aquisição da Fábrica Ipu. Então, totais condições, total liberdade e quero dizer que essa maturidade política, vereador Alexandre Cruz, também será necessária para fiscalizar e indicar toda a utilização dos recursos futuros, inclusive até de doação do espaço da Ipu para a instalação da UF, e essas coisas essa casa terá a possibilidade de analisar, e por isso, por mais que eu tenha cautela e prudência na análise, eu tenho certeza que teremos discussões futuras, muitas discussões, acerca de tudo que vai estar ali dentro da questão da Fábrica Ipu. Eu conversei muito com o deputado federal Glauber Braga, que estava naquela questão da adjudicação por parte da Receita Federal, não avançou tanto como gostaríamos, mas eu e ele concordamos no mesmo sentido. Nós temos um sonho. Não importa como se realizará esse sonho, se por A, por B, de forma C ou D, que ali se instale uma universidade, que ali se instale todos os equipamentos que a gente pode sonhar. Se é pelo Rogério, se é por saudade, se é pelo próximo prefeito, se é com dinheiro da prefeitura, se é com recurso federal, que aconteça. O importante é acontecer. É isso que nós queremos. E a gente pode pensar em vários sonhos na velha Ipu para uma cidade nova. Universidade, parque de eventos. Ali dá um ótimo espaço para parque de eventos. Dá para botar isso tudo ali. Escola, centro de convenções, museu, administração pública, parque tecnológico, quiçá até via alternativa. Se for o caso, dá para fazer adaptações para ver as alternativas para a cidade. Então, é importante, e quero dizer que nós vamos estar fiscalizando passo a passo dessa situação e não criamos dificuldade. E aí é aquela questão, né, Zezinho? Queremos ser justos e colaborativos. Acredito que estamos sendo justos e colaborativos nessa situação, garantindo também que aí é algo que tem diretamente ligação ao seu mandato, vereador Alexandre Cruz. A continuidade do Centro de Convivência da Felicidade. Sem dúvida nenhuma, caso vereador. o Clube de Xadrez, a gente falou tanto na Ipu, esquece da importância histórica do Clube de Xadrez, de uma localização fantástica. E aí eu vou concordar com o vereador Marcelo Verli, discordamos, se ele tivesse ali, se ele tirasse o D e ficasse com o PSB, só ficaria melhor, mas concordamos que realmente é a troca de um galpão em Duas Pedras por uma questão no centro da cidade, outra no Baripu, na entrada da cidade. Realmente faz diferença, é óbvio que faz. Se eu fosse uma empresa, eu faria essa negociação. Então, que o prefeito Rogério Cabral possa conduzir da melhor maneira possível, que nós possamos fiscalizar da maneira que temos que fiscalizar e que o prefeito Rogério Cabral, que deputados estaduais, deputados federais, possam fazer a força política
para que os investimentos possam acontecer, uma vez que a Prefeitura também não tem os recursos totais para fazer os investimentos necessários naquele prédio. Obrigado, vereador. Vale ressaltar, dentro do que o vereador Anderson falou, nós pagamos hoje R$10 mil por mês no clube de xadrez. Essa é a mensalidade paga ali pelo aluguel, né? Onde nós temos ali o projeto da terceira idade. Está sendo criado ali, após agora as obras de contenção do teatro, as galerias, o terreno que a Prefeitura adquiriu, próximo ao tiro de guerra. O tiro de guerra, que foi nos informado hoje, que foi o primeiro tiro de guerra do Brasil a ser instalado aqui, né? A região serrana foi contemplada com tiro de guerra naquele prédio. Então, nós vamos fazer ali, dentro desse sistema, com o xadrez, com a Igreja de Santo Antônio reformada, com a Praça das Colônias, com o tiro de guerra, com essa nova praça, se Deus quiser, daqui a muito pouco tempo, o teleférico funcionando, um grande centro turístico no Friburgo. Então, é isso que nós queremos. E não desmerecendo, lembrando também que o Clube de Xadrez, senhor presidente, é um prédio histórico do nosso município. É um prédio que a sociedade, né, de Nova Friburgo esteve ali presente por muito tempo, usando aquilo ali. Eu mesmo, a gente teve vários bares ali naquele local, e hoje o município, discoteca não é da minha época, o meu era Seresta, mas nós podemos, né, hoje vivenciar este momento. E a Fábrica Ipu, antes de passar ao vereador Chico, ela, com a sua pujança na época, ela hoje, sendo cartão postal na entrada da cidade, ela traz para nós a alegria de nós vermos aquele prédio conservado com as suas características daqueles alemães que, junto com o povo brasileiro, especialmente com o povo de Nova Friburgo, fizeram a história do bairro Ipu e da nossa região. Vereador Chico de Barros. Eu quero parabenizar todos os vereadores pela essa conquista e para o prefeito Rogério Cabral. Para mim, é dos melhores negócios que ele está fazendo até hoje, né? E o que eu estou muito feliz também é que eu não vou ver a Ipu acabar. Eu fui funcionário da Ipu, também em várias sessões ali, pegava os domingos, 10 horas da noite ali. Então, eu sofri bastante, mas nós vamos ver aquilo em pé. E eu quero uma pergunta a você. Aquelas casas funcionários, os moradores daquelas casas, como é que vai ficar? Aqui já são donos. A justiça, vereador, é que então, vai decidir isso. Eu estou preocupado, eu estou sempre ali com eles. A Santa Maria já foi vendida, já há algum tempo. Mas as casas estão incluídas na compra. Eu estou muito feliz com isso. Parabéns, Alexandre. Hoje está de parabéns, Alexandre. Muito obrigado. E como foi dito aqui, para encerrar, senhor presidente, que a liderança de governo tem altos e baixos, isso é natural. Esses dias estive na Assembleia Legislativa com o vereador Marcelo e com a vereadora Vanderleia e pude ver os abacaxis que o deputado André Correia descascava naquele momento. Isso faz parte do mandato, da vida pública. A vida pública, ela não é feita só de rosas, tem os seus espinhos, né, que nascem no decorrer da floragem das rosas. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho orgulho de defender primeiro aquilo que eu acredito. E hoje, de estar defendendo aqui o prefeito Rogério Cabral. E eu quero fazer aqui 2 agradecimentos de 2 pessoas que a gente cobra muito deles. Nós, principalmente que somos críticos, que é o doutor Rômulo e ao Juvenal, doutor Rômulo e o Juvenal Kondak. Ambos trabalharam incansavelmente, e eu posso dizer que eu e alguns vereadores estivemos essa semana toda correndo atrás, trabalhando, vendo as possibilidades que pudessem isso chegar aqui de uma maneira muito clara, muito transparente, e isso aconteceu graças ao empenho do prefeito Rogério Cabral, do doutor Juvenal e do doutor Rômulo Colli. Então, quem ganha com isso não somos só nós, quem ganha com isso é a população de Nova Friburgo. Então, com certeza, dia 16 de maio de 2014, Nova Friburgo tem o que comemorar. Viva Nova Friburgo, viva a Fábrica Ipu e vive aqueles que fizeram a história da Fábrica Ipu. Muito obrigado. Senhor presidente, votação nominal e votação única também. Pois não. Iniciar, então, votação pelo vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, com muito orgulho, pela minha família de operários que trabalharam na Fábrica Ipu, pelas pessoas que trabalharam lá e por essa cidade, eu voto favorável. Vereador Wellington Moreira. Voto favorável, com justificativo de voto. Não havendo ilegalidade, não havendo inconstitucionalidade, pelo bem de Nova Friburgo, por tudo que
muito bom que pode se adaptar naquele imóvel e pela preservação desses dois patrimônios históricos de Friburgo, que é o Clube Xadrez e a Fábrica Ipu. Voto consciente e tranquilo. E voto a favor. Vereador Gustavo Barroso. A favor. Vereador Ricardo Figueira. Favorável, senhor presidente. Vereador Samuel Gracinho. Favorável, senhor presidente. Vereador Dr. Renato Aberrâmia. Favorável com pequena declaração. Eu espero que seja a compra da Fábrica Ipu, muito importante para a nossa cidade, um marco divisório, que a partir daqui o prefeito Rogério Cabral passa a começar a governar a cidade, porque até agora... Vereador Professor Pierre. Favorável, também na mesma linha do vereador Renato, mas fazendo a ratificação, né, ratificando ainda mais a questão da possibilidade enorme dos cursos federalizados da Santa Doroteia. Eu quero deixar isso bem frisado, queria que constasse em ata, essa proposição que é tão importante para a manutenção do processo educacional formador docente da nossa cidade. Basta agora esse desejo político. Vereador Gabriel Mafor. Favorável com a pequena declaração também. Gostaria de elogiar também, como o Anderson elogiou o líder do governo, pela defesa que ele fez, veemente, realmente, olha, hoje o senhor fez uma defesa aí que deixou a gente sem palavras. Temos que estar do lado do prefeito, porque foi uma aquisição super importante para Nova Friburgo. E eu só queria adiantar que nós já estivemos conversando com o reitor da UF e realmente ele se interessa em ter a fábrica e por ser fracionada e ele se interessa em trazer mais curso da UF. Nós vamos estar entrando em contato com ele já essa semana novamente e dizer para ele dessa grande novidade. Então é interessantíssimo mesmo. E agora eu queria ser bem objetivo também, que esse dinheiro, nós aqui da Câmara, possamos lutar também, né, junto com a Justiça, para que os trabalhadores que têm pendência com a Fábrica Ipu, que são muitos, que eles possam também ser os primeiros a serem privilegiados, porque é um sofrimento o que esses funcionários da Fábrica Ipu estão passando para receber, né, esse dinheiro que eles têm atrasados. Então, com essa venda, nós, se pudermos ajudar, pressionar, né, a quem de direito, que os operários sejam os primeiros a serem beneficiados. O prefeito está de parabéns. Vereador Anderson Nogueira. Favorável com breve declaração de voto. Eu gostaria de ter o mesmo sonho do vereador Gabriel Mafor, mas cada poder no seu quadrado, né, executivo no executivo, legislativo no legislativo e judiciário. No judiciário não vou criar essa falsa expectativa nas pessoas. Quero discordar daquelas falas que dizem, isso não é prioridade. Ora, saúde e educação é prioridade e outras questões também têm que ser encaradas na gestão pública. A gente tem que parar com esse negócio de tudo para a saúde, tudo para a educação. Não. Dá para fazer tudo da mesma forma, por isso existem vários secretários, diversas pastas para tratar de cada questão como tem que ser tratada. E quero aproveitar e mandar um recado ao prefeito Rogério Cabral. Prefeito, em nome da oposição, a oposição está aqui para colaborar. Nós cumprimos a nossa tarefa de fiscalizar, nós estamos aqui para colaborar. Veja, prefeito, poderíamos criar todas as dificuldades, mas antes de ser apoio a Vossa Excelência ou não, nós pensamos em Nova Friburgo. E se o seu sucesso é o sucesso de Nova Friburgo, torcemos para o seu sucesso. E aí, espero que esse realmente seja o marco do início do seu governo, ainda que com 1 ano e 5 meses de atraso. Vereador Zezinho do Caminhão. Voto favorável com declaração de voto. Essa aquisição, né, eu vejo da seguinte forma, essa aquisição não tem nenhuma garantia que nós teremos faculdade de medicina aqui, né, porque até que isso se concretize, ainda tem um longo caminho ainda. E uma coisa que eu questiono, quando tem vontade política das coisas acontecerem, o dinheiro aparece. Nós não temos dinheiro, né, para investir na educação, né, veja aí a questão da escola lá do bairro São Geraldo, que até hoje não conseguimos fazer uma escola. No meu bairro, a gente está penando por não ter uma creche municipal. A valorização dos funcionários públicos nunca tem dinheiro. A coisa mais difícil é aparecer dinheiro para valorizar esses profissionais. Mas quando há um interesse político, a magia do dinheiro aparece.
e fica claro isso aí, que quando tem vontade se resolve. Então, eu voto favorável pela possibilidade de ter o curso de medicina, deixando muito claro para a população que a aquisição não tem garantia nenhuma que isso vai se concretizar. Eu vou torcer para que isso aconteça. Vereador Jacutinga. Desculpa, vereador. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável. Vereadora Vanderleia. Favorável com a pequena declaração. Presidente, eu gostaria de parabenizar o prefeito Rogério Cabral, parabenizar o executivo por essa aquisição e também parabenizar o nosso líder de governo pelas lindas palavras, pelas belas palavras nessa tribuna dessa Câmara essa noite. Parabéns, vereador Alexandre Cruz, e também a toda essa Câmara. Vereador Cigano. Favorável, senhor presidente. Vereador Francisco Barros. Favorável. Vereador Alci. A favor. Vereador Cristiano Guinin. Presidente, voto favorável. Eu quero aqui saudar o prefeito pela ousadia que muitos não tiveram ao longo dos anos que passaram lá pela prefeitura, né? E um fator importante que deve ser dito, e que pouco foi dito, é a possibilidade daqueles trabalhadores que estavam há longos anos sem ter aí os seus direitos reconhecidos, ter os seus salários, aí, seus fundos de garantia, enfim, toda a verba trabalhista pela falência da empresa, vereador Cigano, eles agora podem sonhar com dias melhores. E, nesse sentido, indiretamente, o prefeito ele marca mais um ponto, porque o primeiro ponto foi a resolução do concurso 99, garantindo aí a posse de milhares de trabalhadores de volta ao município. E agora, com essa possibilidade, mesmo que indiretamente, contribui para o fim desse dilema desses trabalhadores. Eu, como faço parte de um partido que defende a bandeira do trabalhismo, voto com muita tranquilidade e muito contente pela possibilidade dessas famílias, desses trabalhadores da Fábrica Ipu, terem, de uma vez por todas, seus direitos reconhecidos, por tudo e por tantos anos de trabalho e de suor dedicados àquela fábrica, a Nova Friburgo. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, com breve declaração, voto muito feliz, muito honrado, como falei numa parte que fiz a vereadora Alexandre, voto favoravelmente ao projeto. E na mesma linha do que disseram o vereador doutor Renato, o vereador Anderson Nogueira, que realmente seja um marco, um divisor de águas, um momento em que, ainda que nós estejamos completando o primeiro terço, porque o governo foi eleito para 48 meses e acabou de completar 16 meses, o que o governo que eu participei no início da década passada só conseguiu reverter lá para o 43º, 44º, às vésperas das eleições, que realmente seja um momento de divisão, um momento divisor de águas, um momento em que, inclusive, a forma como foi construído o projeto seja cada vez mais praticada, porque acredito até que possamos avançar para que todos os vereadores, todos os 21 vereadores participem. Mas eu tenho absoluta convicção que a tranquilidade na aprovação desse projeto hoje se deveu ao amplo diálogo que nós estabelecemos junto ao Executivo, em reunião com o secretário de Fazenda, com o procurador, com o próprio prefeito, com outros setores da municipalidade, contribuindo para o aprimoramento do projeto, que nós no Legislativo sabemos como pensa o Legislativo, sabemos os trâmites do Legislativo e acredito que isso tenha contribuído para que o mérito do projeto tenha sido bem entendido nessa casa. E quero fazer apenas um complemento, até porque quando a gente passa a ter um tempo de história, a gente precisa também ouvir e relembrar tudo aquilo que aconteceu. Só o fato do concurso 99 ter sido validado já foi uma conquista indelével que foi do atual governo, iniciada pelo governo que esteve na prefeitura no ano de 2011, quando aprovou uma lei nessa casa. E eu também não tinha vivenciado um momento, falo de coração aberto, sem nenhum tipo de constrangimento, ao longo desses 14 anos de vida pública, 4 governos, nenhum governo no primeiro ano havia concedido um reajuste linear de 10%. Nenhum governo. Então, eu sei que quanto mais
se realiza, mais se pretende que seja feito. Mas eu quero repetir nesse momento. O governo acabou de completar, no dia 30 de abril, o seu primeiro terço. Foi eleito para 48 meses uma chapa composta pelo prefeito Rogério Cabral e pela vice-prefeita Grace Arruda. Dia 30 de abril, outro dia eu li uma publicação no jornal dizendo que já passou metade do mandato. Acabou de completar o primeiro terço. E que realmente a compra da fábrica Ipu, a compra do clube de xadrez, a vinda dos médicos cubanos e uma série de outras situações que estão em curso contribuam a questão aí dos equipamentos que estão chegando, a usina móvel de asfalto, que tudo isso contribua, porque, olha só, eu não estou na política por causa do prefeito A, B ou C. Eu entrei para a política por compromisso com a cidade. E eu fico triste quando eu vejo que a politicagem, as eleições que não terminam quando acabam, como diz o outro, elas perduram, o interesse pessoal e político se sobrepõe ao interesse da cidade. Tem hora que, da mesma forma como uma votação como essa me faz ficar muito feliz e reenergizado para continuar, também me enoja verificar aquela coisa do quanto pior, melhor, e é por isso, talvez, que a cidade não tenha avançado como poderia ter avançado ao longo do tempo. Há lugares no nosso país, terminou a eleição, as pessoas se juntam para trabalhar em conjunto. Ninguém perde verba de lugar nenhum. As pessoas querem fazer o melhor para que a sua cidade avance, porque aqui elas têm famílias, aqui elas criam seus filhos, mas, infelizmente, como a realidade de Friburgo ela é muito multifacetada, inclusive eleitoralmente, com muitas divisões, o segundo e o terceiro turno, que não acontecem porque nós não temos eleitorado suficiente, continuam acontecendo e vão acontecer até a eleição de 2016. Mas a eleição é em 2016. Repito, a eleição é em 2016. Então, parabéns ao prefeito Rogério Cabral, parabéns nesse momento específico ao procurador doutor Juvenal Kondak, doutor Rômulo Colli, ao secretário de Fazenda, que ouviu. Se ele começar a fazer isso com frequência, eu acho que a gente vai conseguir avançar mais. Ok? Então, quero aqui agradecer pela oportunidade, parabenizar o vereador Alexandre, que tem se esmerado para conduzir a liderança de uma forma democrática, participativa. E a Casa, eu acredito que, mais uma vez, sinaliza o seu compromisso com Nova Friburgo. Não há nenhum projeto que eu tenha votado, em especial nessa legislatura, que eu me arrependa 1 milímetro. Todos eles eu votei conscientemente e eles estão gerando resultados concretos. Essa é a minha expectativa de continuar realizando. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência também vota favorável, portanto, foi aprovado por unanimidade o projeto vindo do Executivo de número 833/2014, por unanimidade por esta Casa, em discussão única. Presidente, uma questão de ordem. Não, eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência e os demais pares, que desde 8h30 está ocorrendo uma festa de comemoração aos 35 anos do casal que eu fiz um voto de congratulações e ainda não pude estar lá, as pessoas já estão indo embora. Eu quero pelo menos conseguir cumprimentar o casal, então vou pedir licença aos senhores e senhoras para que eu possa me ausentar e pedir aqui ao vereador Cristiano Guenin que assuma a secretaria da Casa, da mesa diretora. Senhor presidente, uma pequena questão de ordem. Senhor presidente, só dar mais uma boa notícia, que na próxima semana, todos nós sabemos que o programa Caldeirão do Hulk, um programa de grande audiência, né, na TV, na Rede Globo de televisão, estará fazendo um programa em Nova Friburgo. Programa esse que ele se fez houve uma comunicação aqui, através da Secretaria de Comunicação, e vai estar mostrando que a cidade está se recuperando, que a cidade não está mais aquele caos que as pessoas tentam passar, para que cada vez mais a economia do nosso turismo, da nossa cidade possa crescer. Então, mais uma notícia boa, que na próxima semana, Nova Friburgo estará em rede nacional, mostrando o seu potencial e tanto aquilo que a nossa população espera. Muito obrigado. Através do programa do Luciano Huck. Próximo projeto, também de autoria do Executivo, solicitar ao vereador Cristiano Guenin para que faça a leitura. O prefeito, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o projeto de conciliação fiscal no município de Nova Friburgo, com o objetivo de promover conciliações em ações de execução fiscal que tramitam perante as primeira, segunda e terceira varas judiciais no período de 5 de maio a 5 de julho de 2014. Artigo 2º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a prorrogar o projeto de conciliação fiscal
por mais um mês, caso seja verificada a insuficiência do período para a realização dos acordos extrajudiciais. Artigo 3º, o projeto de conciliação fiscal será coordenado pela Procuradoria-Geral do Município com auxílio da Secretaria de Finanças, Planejamento Econômico, Desenvolvimento e Gestão e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. O projeto de conciliação fiscal abrange dívidas escritas e executadas, incluindo-se a dívida ativa administrativa não executada. Quarto, as conciliações fiscais serão realizadas tão somente por meio de acordo extrajudicial com a presença do Procurador-Geral do Município ou de subprocuradores ou de assessores jurídicos com procuração outorgada pelo Prefeito Municipal. Parágrafo 1º. A procuração deve conter explicitamente a outorga de poderes para transigir, nos limites da presente norma, a fim de composição do débito fiscal devidamente atualizado de acordo com o artigo 6º. Parágrafo 2º. Os acordos realizados na dívida ativa administrativa executada deverão ser necessariamente homologados pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. Os acordos realizados na dívida ativa administrativa não executada independem de homologação judicial. Artigo 5º. A formalização do acordo implica no reconhecimento dos débitos nele incluídos, ficando condicionada a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, além da comprovação de recolhimento dos custos processuais. Artigo 6º. O acordo para a dívida ativa executada e para a dívida ativa administrativa não executada será formalizado com base no saldo do crédito tributário, nos quais se incluem correção monetária, juros, multa, bem como todo e qualquer encargo legalmente admitido. Parágrafo único. Apurado o valor do crédito tributário na forma prevista no caput, será concedido parcelamento em 24 meses sem qualquer acréscimo. Sétimo, fica disponível ao contribuinte propor um parcelamento no prazo de 12 meses para o débito tributário atualizado de acordo com o artigo 6º, caso em que poderá ser concedido um desconto de 10%. Parágrafo único. Apurado o valor do crédito tributário na forma prevista no artigo 6º, fica disponível ao contribuinte o pagamento à vista, caso em que poderá ser concedido um desconto de 20%. Artigo 8º. As opções de parcelamento previstas no parágrafo 1 do artigo 6º, 7º e 9º poderão ser conjugadas com parte de pagamento à vista nunca inferior a 20% do total do débito atualizado na forma estabelecida no caput do artigo 6º. 9º. Para parcelamento no prazo superior a 24 meses até o limite de 60 meses com saldo atualizado na forma do artigo 6º, serão cobrados juros de 1% ao mês. Parágrafo único. O primeiro vencimento dos parcelamentos previstos nesta lei ocorrerá invariavelmente 10 dias após a homologação do acordo no Tribunal de Justiça para dívida ativa executada ou da assinatura do termo de acordo para dívida ativa administrativa não executada. 10. Os honorários advocatícios não poderão ultrapassar 10% incidente sobre o valor do acordo, juntamente com as custas judiciais, ficam a cargo do contribuinte. Parágrafo 1º. Na ocorrência de arbitramento de honorários em sede de embargos à execução, tais honorários poderão ser objeto de acordo extrajudicial. Parágrafo 2º. Os honorários advocatícios obedecerão ao mesmo parcelamento acordado, diferentemente das custas judiciais, que deverão ser pagas à vista da respectiva guia emitida pelo Tribunal de Justiça. 11. Considera-se pagamento à vista aquele que for realizado em até 10 dias da data da celebração do acordo ou da sua homologação, implicando o seu descumprimento no cancelamento automático do acordo e retornando a dívida aos seus valores originais, acrescidos de juros legais e atualização monetária. Parágrafo 1º. No caso da inadimplência do contribuinte que optar pelo previsto no parágrafo único do artigo 6º, 7º e 9º, não será admitido um novo parcelamento, tanto para a dívida ativa executada como para a dívida ativa administrativa não executada. Parágrafo 2º. O atraso no pagamento da parcela mensal do contribuinte que optar pelo previsto no parágrafo único do artigo 6º, 7º e 9º, por prazo superior a 10 dias, implicará em cancelamento do acordo, ensejando a inscrição do valor da dívida em dívida ativa e seu prosseguimento em execução judicial. 12. Poderão ser incluídos no projeto de conciliação fiscal saldos de dívidas em andamento, resultantes de parcelamento anterior, admitindo seu cancelamento do parcelamento anterior. Parágrafo único. Será considerado no projeto de conciliação fiscal o crédito dos pagamentos realizados no parcelamento anterior previsto no caput. 13. Os descontos de que trata o artigo 7º, caput e parágrafo único não se aplicam aos débitos tributários decorrentes de 1. Infrações à legislação de trânsito. 2. Indenizações devidas ao município. 3. Multas de natureza contratual. E 4. Outorga onerosa. 14. A execução fiscal somente será extinta e baixada definitivamente após o pagamento de todas as parcelas acordadas e homologadas judicialmente, ficando suspensa durante o período de cumprimento do acordo conciliatório. Parágrafo único.
o crédito tributário inscrito em dívida ativa administrativa não executada somente será extinto e baixado definitivamente após o pagamento de todas as parcelas acordadas, ficando suspenso durante o período de cumprimento do acordo conciliatório. 15. Dentro dos prazos previstos para pagamento à vista ou mediante parcelamento da dívida ativa executada e da não executada, o contribuinte deverá comparecer à Secretaria de Finanças, Planejamento Econômico, Desenvolvimento e Gestão para solicitar retirar o respectivo boleto destinado à quitação do débito. 16. A expedição de certidão na conformidade com o artigo 206 do Código Tributário Nacional somente ocorrerá após a homologação do acordo conciliatório e desde que inexista parcelamento vencido. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. Assina o prefeito Rogério Cabral. Está anexo aqui a estimativa do impacto financeiro e a emenda de plenário ao projeto que institui a conciliação fiscal no município de Nova Friburgo da outras providências. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 10 da lei na seguinte forma e redação. Parágrafo 3º. Será concedido a isenção de honorários advocatícios ao contribuinte que comprovar hipossuficiência financeira na conformidade da lei federal. Nestes termos, requeiro a alteração na conformidade da emenda. Assino o vereador Lídio Governo, o vereador Alexandre Cruz. O projeto carece de pareceres, presidente. Está feita a leitura. Obrigado, vereador Cristiano Guenin. Vou solicitar já de início um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, o projeto de lei em pauta, ele já vem com todos os seus impactos financeiros descritos pela Secretaria de Fazenda, aonde está demonstrando as possibilidades de descontos que possam estar acontecendo e a recomposição da receita na medida que fosse realizando os acordos e as conciliações. Então, está perfeitamente legal dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O voto favorável pela aprovação do vereador Wellington Moreira. Sigo o nobre amigo vereador Ricardo. Vereador Nami Nassif. Desculpa. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de um projeto que, na verdade, tem na sua essência ele tentar compor as dívidas tributárias do município, os impostos do município. E a gente sabe que ele pode lá tentar fazer negociação, dar uma margem de desconto. Isso é iniciativa do Poder Executivo. Não cabe a gente tem que ser iniciativa do Poder Executivo, não do Legislativo. Previsão legal. E como é uma matéria tributária, cabe a gente só analisar a legalidade e constitucionalidade. Como vem de iniciativa do Poder Executivo, eu acho que é até muito bem-vinda, porque eu acho que nós temos hoje 210 ou 220 milhões de reais de IPTU atrasado, acumulado nos últimos anos. A gente sabe que essa dívida hoje, nós temos no fórum hoje, não tem estrutura do Poder Judiciário para fazer essas execuções fiscais dia a dia, e o município vem perdendo essa receita, nada mais justo que o Executivo tome essa iniciativa e dê esse incentivo que as pessoas façam a conciliação, que é uma parceria até no projeto de lei, que vai haver um convênio com o Poder Judiciário, que já há esse convênio. Convênio no sentido que, hoje, me parece, tem um funcionário, hoje, que trabalha no Judiciário, só acompanha o Executivo Fiscal, as cédulas, né, de Executivo Fiscal, que são distribuídas e não dão prosseguimento. Então, eu acho que é de bom evite isso, eu acho que é legal, é constitucional, então, estou favoravelmente ao projeto. Vereador Jacutinga. Voto favorável. Vereador Gustavo Barroso. Favorável, acompanhando o nobre vereador, presidente da CCJ. Vereador professor Pierre. Favorável, enaltecendo a maneira como o Executivo está fazendo, que não se dá por meio de anistia, mas por um meio seguro, inclusive, porque há questionamentos dos judiciais relativos à questão da anistia. Então, cria, por causa da lei de responsabilidade fiscal, por conta da questão de receita constante do artigo 14. Eu já estudando sobre essa matéria, inclusive, teve que fazer votação aqui anterior com várias ressalvas em relação a isso. Então, o Executivo toma uma medida mais assegurada, mais equilibrada, para poder criar condições de pagamento e aumento da receita. Então, é uma medida salutar, enalteço o Executivo pela medida quanto ao mérito, e quanto à questão da constitucionalidade, não há qualquer tipo de problema, nenhum tipo de vício. O projeto é totalmente constitucional e apto a ser votado. Vereador Zezinho do Caminhão. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Orçamento e da Comissão de Constituição e Justiça, o
projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, como acordado anteriormente com o nobre vereador Ricardo Figueira, pelo seu conhecimento técnico e já o posto lá hoje na reunião, ele irá fazer a defesa do projeto. Obrigado, meu líder de governo. Senhores vereadores, senhora vereadora, muito boa noite, tarde, noite dessa data, já quase dia. Desde já agradeço a atenção de todos. Hoje o governo dá dois passos importantes, dois projetos importantes que veio a essa casa, mesmo sob a nossa alegação de que os projetos vieram muito em cima, mas medidas importantes, às vezes, têm prazos muito curtos para a gente poder tomar a decisão. E por isso que a democracia representativa, ela traz esse conforto, porque a gente está revendo todos esses atos e ratificando e retificando algumas coisas em que a gente protege a população e dá governabilidade ao Poder Executivo. Um parênteses do que foi debatido quanto à autorização legislativa para que se promova a venda de um bem imóvel e o bem intangível, a gente deve levar em consideração que, além desse decreto legislativo que a gente votou, que a gente aprovou, todos esses leilões que vão acontecer vão carecer de fiscalizações muito importantes. As ações vão ter que ter parecer do Banco Central, vai ter que ter parecer de vários auditores seguindo a regra do jogo, em que vai ter uma conferência mais importante, e com transparência. E além do leilão do imóvel que vai ser leiloado, que é a sede hoje da Águas de Nova Friburgo, também vai requerer as aperfeiçoações e os controles públicos que a lei requer nisso. Nós só estamos dando a autorização legislativa para se fazer essa permuta. Quanto ao projeto que a gente está defendendo nesse momento, que é o projeto que institui a conciliação fiscal, é um passo inteligente na arrecadação. Como o vereador Nami Nassif afirmou, e quem está acompanhando a prestação de contas do Poder Executivo, o município de Nova Friburgo tem um bem importantíssimo a recuperar, que gira em torno de 255 a 260 milhões de reais de impostos a receber. Se essa conciliação fiscal conseguir o seu objetivo de 10% e a gente conseguir fazer uma política pública, os 21 vereadores, fomentar essa prática de que a gente possa orientar mais pessoas que estejam na situação de inadimplência de impostos e que venham conciliar com o governo utilizando dos benefícios dessa lei, nós vamos conseguir trazer 10%, que teríamos 25 milhões dentro do caixa da prefeitura, que ainda confortaria muito mais ainda todas as situações que o município carece. Precisamos de mais remédio, precisamos pagar mais os professores, precisamos pagar mais os profissionais da saúde, e a inadimplência, de repente, pode estar segurando todas essas atitudes. 10% dessa inadimplência resolveria grande parte do clamor da população nesse momento. Então, o governo, sabiamente, trouxe esse projeto de lei, como nós falamos, não é uma anistia fiscal, não favorece a OB, dá condições de pagamento àquele que está em atraso. E ainda uma emenda que o líder de governo fez, enquanto no debate, na apresentação do projeto pelo Executivo, que é a inserção da gratuidade do direito de pagar os honorários advocatícios às pessoas que têm hipossuficiência. Mas a pessoa pode ter 2, 3 imóveis, mas não tem renda suficiente para poder fazer o pagamento dos honorários advocatícios. Essas pessoas vão ter o mesmo tratamento que a Justiça daria se ela comprovasse a sua insuficiência financeira naquele momento. Então, é um passo também importante e que vai simplesmente ajudar aquele menor ou aquela população com menor valor aquisitivo em suas contas para poder fazer a conciliação. Concedo a parte ao vereador Gustavo Barroso. Parabenizar o nosso vereador Ricardo Figueira nessa defesa desse importante projeto. A população nas ruas já estavam nos cobrando, muitos já queriam acertar, procurando a prefeitura e aguardando essa decisão. E como Vossa Excelência falou, de 25 milhões, sendo 10% em investir em diversas áreas, trabalhar para que 1 milhão seja investido no esporte na nossa cidade. Com certeza, vereador. Agradeço a parte e peço o entendimento de todos os vereadores e uma aprovação por unanimidade em discussão única desse projeto. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhores vereadores, após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
aprovado por unanimidade em discussão única o projeto de número 817/2014, vindo do Executivo. Sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta 25ª reunião da terceira sessão ordinária e marcando a próxima para o dia 8 de maio de 2014, às 17h30. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.